esteja ou permaneça continuamente conosco, pois, como foi dito de maneira muito correta pelo nosso dirigente, Diácono Edson, a quem agradecemos pela condução dessa primeira parte do nosso culto, o Senhor já tem falado aos nossos corações, desde que entramos aqui neste templo, nesta casa de oração, para louvarmos o Senhor, para buscarmos a sua presença e para adorarmos a Ele na beleza da sua própria santidade. Como eu disse, este mês de fevereiro será dedicado, dentre outros motivos, para falarmos, queridos, sobre um tema que muitas vezes se tornou um tabu para a igreja reformada, mas deve ser examinado à luz da palavra de Deus. Você aqui a cada domingo, já viu no domingo passado, e neste, mais uma vez, ouvirá algo a respeito da contribuição, do dízimo, da oferta, à luz das Escrituras. Nós não temos a intenção alguma aqui de demonstrar a você algo da nossa própria parte, até porque, fosse assim, não teríamos sucesso nenhum nessa empreitada. É o Senhor que abre os nossos corações para compreendermos o que significa ser um dizimista, o que significa ser um ofertante, e não apenas um dizimista ou um ofertante, mas com isto fiel, sendo comprometido com a sua obra e com o seu reino. E para essa noite, queridos, o texto que vai nos dar início para a nossa mensagem está no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, verso número 10. Vamos abrir as nossas Bíblias com reverência, atenção, e à medida em que você encontrar esse texto, fique de pé para lermos o que a palavra de Deus nos ensina. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso número 10. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, verso número 10. Vamos ler todos juntos, queridos? Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, a Tua palavra está diante de nós para que nela encontremos a Tua mensagem. É certo, Senhor, que o pecado do pecador, o pecado do povo, nos impediria naturalmente de entender e de compreender exatamente o que Tu queres nos dizer. Mas também sabemos que este pecado, tanto do pregador quanto do povo, não é suficiente para impedir o Teu agir e, sobretudo, a iluminação que o Teu Santo Espírito produz em nossos corações. É a Ele, Senhor, que rogamos e intercedemos para que não seja eu a falar à Tua igreja, mas o Teu próprio Espírito a comunicar a Tua palavra ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas nessa noite. Não me permita, Senhor, dificultar a Tua mensagem. Te pedimos que, com a Tua orientação, cada um de nós possa se concentrar naquilo que Tu disseste, na Tua palavra, naquele tempo, para que compreendamos e apliquemos a Tua palavra na nossa vida hoje. É assim que te pedimos, em nome e no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Podem sentar, queridos irmãos? Uma pergunta que muitos irmãos poderiam fazer a respeito do dízimo é esta que eu usei para intitular a mensagem dessa noite, numa segunda série de mensagens sobre o dízimo. Dízimo para quê? Por quê? Para que dizimar? Qual é o objetivo ou o que isso expressa na vida de um seguidor de Jesus Cristo? Certa vez uma criança recebeu R$1 do seu pai. E ao ver que o pai tinha moedas, ele pediu: papai, me dê este R$1 em moedinhas. E o pai o fez, olhando o menino pegar as moedas, preocupado se eu não as colocaria na boca, ou se iria inventar alguma nova brincadeira. Mas notou que o seu filho, esta criança, colocava uma moeda de 10 centavos no bolso esquerdo e as outras no bolso direito. Por isso o pai perguntou: por que você separou em bolsos diferentes aquelas moedas de 10 centavos que lhe dei? E o menino respondeu: é o dízimo, papai.
eu separei para que eu não me esqueça depois. Aquele homem aprendeu com o seu próprio filho uma forma muito prática de ser um verdadeiro dizimista, um compromisso de devolver ao Senhor uma quantia irrisória e simbólica de 10% de tudo aquilo que temos, não do que sobra, mas das primícias daquilo que o Senhor nos tem dado com a sua fidelidade. Se nós considerarmos, meus queridos irmãos, o tamanho e a quantidade de bênçãos que o Senhor tem nos legado com a sua misericordiosa mão, como cantamos ainda há pouco no hino do nosso inário, quantas bênçãos! É uma lista infindável. Existe um cântico que está sendo muito popularizado nos dias atuais, não é? Que diz: Deus, eu tenho tantas bênçãos, não é? Bênçãos que não posso nem imaginar, bênçãos sem fim. E de fato, quando olhamos para a quantidade de bênçãos que o Senhor tem nos dado, e também ao próprio mundo em geral, com efeito da sua graça comum, o sol que nasce todos os dias, a saúde que ostentamos mesmo sem merecermos, a atmosfera do nosso planeta controlada e sustentada pelo Deus Criador, torna-se estranho, à medida em que olhamos para essa graça sem fim, imaginar que a igreja ainda precise de estímulo para contribuir com dízimos e ofertas na igreja do Senhor. Parece incoerente, à medida em que se olha a extensão do quanto o Senhor tem abençoado o seu povo e quanto o Senhor tem levantado homens fiéis para servirem na sua casa. Infelizmente, muitos têm uma falsa consciência teológica que as leva a pensar que o dízimo era apenas uma prescrição do Antigo Testamento. Alguns dizem, não, o dízimo ele foi instituído pela lei mosaica, pela lei de Moisés no deserto. Entretanto, você observa Abraão, antes da lei, devolvendo o dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém, sem que houvesse prescrição normativa para isso, porque era uma instituição prévia à lei, como tantos outros rituais. Os sacrifícios mesmo já eram praticados pelos patriarcas antes do contexto da nação de Israel se constituir enquanto povo no deserto, a caminho de Canaã, naqueles 40 anos. A questão do dízimo, queridos, sempre foi rebatida, usando-se ou servindo-se da comparação com outros ritos da lei. Por exemplo, a circuncisão, os sacrifícios. Muita gente diz, olha, o estabelecimento do dízimo ele está em pé de igualdade com a circuncisão, que hoje foi substituída pelo batismo, no contexto da nova aliança. Os sacrifícios já não são mais necessários. Hoje tomamos do pão e bebemos do vinho como uma lembrança do sacrifício último e definitivo que foi concretizado em Cristo Jesus para que nós fôssemos membros de uma nova aliança no seu próprio sangue. Mas é justamente nisso que se encontra o maior erro desses que querem atacar a legitimidade do dízimo no contexto da igreja neotestamentária, posto que as funções quanto aos sacrifícios e a circuncisão e alguns outros ritos já foram resolvidos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sem a necessidade de se reproduzirem na nova aliança, apenas com reflexos, lembranças do que estava por vir e já veio em Jesus. Mas o dízimo trazia e sempre trouxe no seu escopo, no seu objetivo, a intenção de estabelecer um princípio de relacionamento do Deus que a tudo provê ao seu povo, que de tudo dele necessita. Esse ato cristão que é tão combatido, o dízimo e as ofertas, deve se estabelecer sobre um tripé que envolve 3 características. A primeira é a espontaneidade. Deus, ele não quer que nenhum de nós seja dizimista ou ofertante na sua obra com pesar em nosso coração. De nada se reverterá de bênção para a igreja do Senhor esse valor despendido. Generosidade é uma outra característica de quem entende a importância do dízimo e da oferta no contexto da igreja. E, finalmente, alegria. São palavras repetidas pelos autores apostólicos no contexto da exortação que trazem as igrejas para a arrecadação de ofertas, que, veja, em muito superam uma quantidade decimal estabelecida. Quando alguém usa esse argumento, aí que eu gosto. Fala assim, não, pastor,
Porque no Novo Testamento não se estabeleceu 10%, e você está certo, era muito mais. Lá em Atos, quando nós observamos como se comportavam os cristãos primitivos, notamos que eles vendiam as suas propriedades, davam cabo de tudo que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Eu arriscaria dizer que muitos deles, ao exemplo do próprio notável Barnabé, dava muito mais que 10% para investir na obra missionária. Dava 90%, muitas vezes até 100%. Então, se o seu objetivo ao questionar o dízimo é olhar para a igreja neotestamentária, eu tenho uma péssima notícia para você. Porque 10% não é nada perante o que aqueles grandes homens e mulheres de Deus fizeram no passado. O dízimo, queridos, visto numa perspectiva neotestamentária, ele é convencionado, constitui-se numa verdadeira prova de gratidão, de renúncia, de generosidade daqueles que servem e adoram a Deus Altíssimo. Mas a mensagem de hoje não serve de cobrança. A mensagem de hoje não tem como objetivo exigir, cobrar daqueles que, pela dureza dos seus corações, insistem em serem infiéis e não devolver com gratidão os dízimos dos seus ganhos ao Senhor, como prova e reconhecimento do senhorio de Cristo em todas as áreas da sua vida. Hoje queremos, de outra forma, apresentar aos irmãos 3 argumentos bíblicos pautados nos ensinos do próprio Cristo, para encorajar a igreja de maneira integral no ato de dizimar com alegria no serviço da obra do Senhor. E o primeiro argumento, queridos, bíblico, que nos remonta a esta prática bíblica e neotestamentária, ele está pautado exatamente no contexto do texto que lemos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É óbvio que o contexto aqui fala de colheita, fala do meio de prosperidade com o qual o povo judeu se acostumou a se relacionar com Deus. Quando desobedeciam o Senhor, experimentavam péssimas colheitas, falta de provisão, dificuldades na sua própria mantença, e assim enfrentavam as consequências da sua própria dureza quando negligenciavam com a entrega das ofertas no templo. Por isso os dízimos devem ser trazidos à casa do tesouro. Mas o dízimo para quê, queridos? Para que dízimo? Em primeiro lugar, dizimar revela uma fé que é integral e não parcial. Veja comigo o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, no verso de número 42. Quando você encontrar, leia comigo em alta voz. Lucas, capítulo 11, verso 42. Vamos lá? Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Uma fé, queridos, chamada integral, holística, é uma fé que envolve, perceba bem, teoria e prática. A fé ela tem que ser ortodoxa, é doutrina, mas ela tem que ser também ortoprática. Ela tem que se relacionar com o que você diz, pensa e faz. Uma fé integral envolve teoria e prática, envolve um processo interno de regeneração que muda completamente a mente, como está lá dito por Paulo em Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas também, queridos, além disso, envolve um processo externo de mudança de atitudes, de caráter e de relacionamento. Quando Jesus censura os fariseus, no texto que lemos agora no Evangelho de Lucas, ele não anula o dízimo, como querem fazer pensar alguns. Ele não anula a prática do dízimo, ele os censura pela prática hipócrita do ato de dizimar, acompanhado na negligência prática do amor aos órfãos, às viúvas, àqueles mais necessitados. O amor a Deus
e a justiça desse Deus, como diz Lucas aí no texto de Lucas 11:42. Alguns querem, quando contrários ao dízimo, usar esse texto para se referir a que Jesus aboliu a prática do dízimo, mas ele diz muito claramente, e quando você lê com atenção o texto, fica-nos claro que não foi isso que ele quis dizer, pois ele diz: devias, porém, fazer estas coisas. Quais são estas coisas? O dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças. Ele diz, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? A justiça e o amor de Deus. Contribuir fielmente com a igreja do Senhor, queridos, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, significa diretamente experimentarmos uma fé que é integral, ou seja, diferentemente destes fariseus hipócritas, experimentando uma fé que não envolve apenas aparências, mas abrange também tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia, com a administração dos recursos que Ele tem nos dado pela sua misericórdia. Da mesma forma como Cristo condenou os fariseus por serem fiéis no dízimo e infiéis na prática da caridade, da piedade, Ele também condena, não se engane, Jesus também condena aqueles que pensam ser necessária só a piedade, só a caridade, e negligenciam o sustento da sua obra e o compromisso assumido como membros do seu corpo. Talvez uma das características que são distintivas da Igreja Presbiteriana do Brasil são os aspectos relacionados, dentre outros, à preparação dos seus ministros, à organização do seu funcionamento, mas também o critério para a recepção de novos membros. Quem esteve aqui conosco naquele lindo culto, no último domingo de novembro do ano passado, onde celebramos aqui uma grande colheita, 26 novos membros para esta igreja, e eles assumiram aqui em alta e sonora voz, dizendo: vocês se comprometem com o sustento do reino do Senhor nesta igreja local? Sim. Compromissos que, embora, meus irmãos, muitas vezes pareçam superficiais aí por fora, nesta igreja nós valorizamos. E valorizamos porque é bíblico. Ao dizimar regularmente, com fidelidade na casa do Senhor, os crentes são dotados de uma fé que associa diretamente a teoria à prática. Uma fé que não anda vacilante ou pela metade, mas que une a justiça e o amor de Deus com o cumprimento das suas leis. A igreja ela não é subvencionada pelo poder público e nem deveria ser. Algumas até são. Lamentavelmente, eu preciso dizer isso a você. Esta não é. É tão bonito, queridos. É tão maravilhoso. É um deleite para o povo, o genuíno povo de Deus, quando se faz uma campanha, como a que nós fizemos para a construção ou reforma deste prédio ao lado aqui, que você vê hoje todo bonitinho, que estava caindo aos pedaços. E o povo de Deus se compromete e vai, e arrecada, e vê a obra de Deus acontecendo, sem precisar de um político que vai por trás, de um mecenas, ou um ricão que vem e abre as portas e vai determinando como ele quer que seja feito também, porque é assim que funciona. Quando o povo, na sua humildade, na contribuição, se compromete e faz uma aliança com o Senhor, sem que seja necessário, como diga-se de passagem, os teólogos da prosperidade fiquem aterrorizando os crentes, prometendo um monte de maldições para aqueles que não contribuem. Como eu disse, não é esse o objetivo. Se fizéssemos isso, estaríamos rasgando a sã doutrina e a palavra do Senhor. O convite, queridos, não é pela força nem pela violência. O convite à consciência quanto à nossa aliança com o Senhor vem pela pregação das Escrituras. Nós olhamos, queridos, no início deste ano, um relatório muito triste, onde de um número grande de membros dessa igreja, poucos são dizimistas fiéis. Existem muitos dizimistas. Dá um dízimo num mês, passa 6 meses sem devolver na casa do Senhor, na casa do tesouro. Eu fico imaginando, e a conta da luz? Como é que se paga se a gente contasse
ou a administração da igreja dependesse daquele valor. E o lanche das crianças? E o ar-condicionado que nós usamos para cultuar? E os materiais para evangelizar os perdidos? Será que isso tudo vem de graça? Será que nós recebemos algum incentivo que eu não estou sabendo? Diácono Edson, nosso tesoureiro. Tem? Como é que se faz? E aí, se você devolve no Senhor, imagine só se Deus, e graças a Deus que Ele não faz assim, mas imagine só se Deus decidisse, então eu vou te abençoar em janeiro, aí depois em agosto, eu vou lembrar das tuas orações de novo. Que bom que Ele não faz assim, não é? Porque a sua misericórdia está acima dos céus, e a sua obra vai para além de nós. Ele não, se fosse olhar Ele, você podia até ser dizimista o ano todo. Se Ele tivesse que olhar nossa dignidade, nosso merecimento para recebermos as suas bênçãos, ninguém seria abençoado pelo Senhor. Quando nós dizimamos, queridos, na obra do Senhor, nós revelamos ao mundo uma fé inteira. Tem uma fé inteira, tem uma fé completa. Pastor, mas eu tenho vergonha, meu irmão. Vergonha é você não ser um contribuinte, um participante da obra do Senhor. Você está se privando de ser parte desse processo, de ser um membro ativo da obra do Senhor e também de testemunhar ao mundo como embaixador de Cristo que você é uma fé integral, uma fé completa, inteira. Em segundo lugar, queridos, dizimar revela também uma fé exclusiva. Além de uma fé integral, uma fé que é somente focada em Jesus. No texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, abra na sua Bíblia e leia comigo, Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos lá? Porque ou há de aborrecer-se de um, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando nós resistimos, queridos irmãos, em sermos dizimistas, eu vou sempre repetir essa palavra, fiéis, dizimistas fiéis, nós manifestamos quem é o nosso Senhor. Quando a gente resiste a isto, o nosso Senhor não é Deus. O nosso Senhor não é Cristo, o dono da igreja. Quando você resiste a ser um dizimista fiel, o seu Deus é Mamon, o Deus do dinheiro. É o termo que Jesus usa aqui em Mateus 6, 24. Pode parecer contraditória essa afirmação, ao sabermos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como está lá na defesa de Estevão perante o Sinédrio em Atos 7, 48. Pode parecer contraditório quando nós examinamos que Deus não precisa de dinheiro algum, pois toda a terra lhe pertence por possessão. Está lá no Salmo 24, verso 1. O mundo pertence a Deus, a terra e os que nele habitam. Pode parecer contraditório para você imaginar a necessidade de dizimar de maneira fiel na obra do Senhor, quando todo o universo é obra das mãos dele e ele não precisa de ninguém e de nada. Contudo, a ordenança do dízimo, preste bem atenção, a ordenança do dízimo não nos diz muito sobre Deus. O dízimo não nos diz quase nada sobre Deus, mas diz tudo sobre nós. Diz tudo sobre quem eu e você somos. Assim como a oração, eu já disse isso aqui algumas vezes na IPA, não tem o condão de fazer conhecidas as nossas petições diante do Senhor Altíssimo, pois Ele tudo vê, tudo sabe, tudo perscruta. Antes mesmo da palavra nos chegar aos lábios, o dízimo tem propósitos diretamente ligados com a nossa relação com esse Deus, que sendo dono de tudo, nos dá graciosamente tudo o que precisamos para sobrevivermos. Dizimar é testemunhar ao mundo que o dinheiro não nos governa, mas Cristo e a sua obra, e portanto não servimos ao dinheiro,
mas com o dinheiro servimos a Deus. E demonstramos gratidão por tudo que Ele nos dá, sem merecermos. 10%, o que é 10%? Quando você olha o contexto dos cristãos do passado, muitos deles se envergonhavam de dar o mínimo. Empenhavam seu tempo, empenhavam suas colheitas, quando a corrente da moeda não era esta que temos hoje. Empenhavam possessões, doando-as para o avanço do reino de Deus. Como, diga-se de passagem, esta própria igreja começou. Nesse ano estamos celebrando, queridos, no dia 19 de outubro, 50 anos de atividade aqui. E essa igreja começou com a doação desse terreno para que fosse construído o seu templo. Esse templo foi construído com a doação de famílias abnegadas, que nem estão mais hoje aqui conosco. Tudo que foi feito aqui. Eu digo muito para os irmãos e tenho conversado muito com o nosso tesoureiro, o diácono Edson Baldez, que dirigiu o nosso culto hoje. E digo a ele: Edson, as pessoas se enganam. Quando vem na igreja aqui, uma igreja grande, uma igreja tudo organizadinho, tem estrutura, e as pessoas não observam. Quem está chegando agora, notadamente, não vai ter essa consciência histórica de tudo que foi conquistado nesse tempo a custo de doação, de generosidade, de liberalidade dos crentes que aqui servem ao Senhor. Um som muito bom, doação de famílias da igreja. Pastor, o banco é muito confortável, que alegria. Foi uma campanha feita, cada crente comprou o material de um banco desse, e a igreja custeou a mão de obra para o profissional que fez. Uma delícia, né, o banquinho? Pastor, um teclado, que maravilha o teclado da igreja. Só não é maravilhoso o tocador, que é isso aí, vamos esquecer. Doação de uma família da igreja. Pastor, mas não é possível, tem alguma coisa que não foi doação. Olha, é difícil. É difícil. Mesa da ceia, doação de família. Esse púlpito tão histórico, bonito, doação. E Deus vem levantando na história gente crente, gente genuinamente devota do Senhor, com seu coração governado por Cristo e não pelo dinheiro. Gente que tinha uma fé exclusiva, que adora só o Senhor e não adora os bens materiais. E em terceiro lugar, queridos, dizimar revela-nos uma fé além de integral, além de exclusiva, uma fé que é incondicional. Quando você abre comigo, vamos ver, no texto que está aí na tela, em Marcos, capítulo 12, versos 41 até 44. Aí está só o 44, eu vou ler do 41 a 44, diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Dizem muitos dos infiéis no seu dízimo que o motivo da sua infidelidade é a condição precária do seu próprio sustento, com pouco sustento, e que seria, já no pouco recebido, comprometido se viesse a contribuir regularmente na casa do Senhor. Nós lembramos novamente dessa historinha contada na introdução desse sermão sobre aquele menino que recebe R$1 do seu pai e separa 10 moedinhas, a primeira no bolso esquerdo, as outras 9 no bolso direito, mas que parece muito inspirada nessa parábola contada por Jesus acerca de uma viúva que contribui com 2 moedinhas. Jesus usa essa parábola, queridos, para nos mostrar uma lição, para nos apresentar um tipo de fé que é incondicional. Da mesma forma, ele mostra também um tipo de fé condenável, que é uma fé baseada em circunstâncias. Nós já falamos aqui recentemente sobre essa fé, baseada naquilo que nós estamos vendo. Uma fé que é circunstancial, volátil e, portanto, tendenciosa.
Uma fé de quem cumpre as ordenanças de Deus só no tempo da bonança e esquece dos seus santos preceitos nos dias da dificuldade e das tribulações. Quem é portador de uma fé circunstancial, uma fé motivada pelo que está acontecendo no momento, e não de uma fé incondicional, age em desacordo com o que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 25 e 26. Por isso vos digo, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Tal advertência de Cristo, para que não andássemos ansiosos pelo que haveremos de comer, beber e vestir. Curiosamente, queridos irmãos, está imediatamente colocada após o ensino de que não podemos servir a Deus e as riquezas. Vejam lá o texto em Mateus 6. Depois de falar sobre a impossibilidade de servirmos a Deus e as riquezas, ele nos ensina a confiarmos na sua provisão. Quando devolvemos com alegria os nossos dízimos na casa do tesouro, isto é, no contexto hoje da nova aliança, a igreja do Senhor, a igreja local, seja qual for a circunstância que você estiver passando, meu irmão, nós mostramos que nós somos alegres, contentes em reconhecer o cuidado de Deus em nossas vidas, no momento da fartura e também no momento de lutas e dificuldades. Nós vemos em grandes personagens bíblicos essa realidade, como no exemplo de Abraão, que já sendo muito rico, cumpriu com a ordenança do dízimo, como eu falei a vocês no início, entregando parte do que recebeu dos despojos de conquistas a Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, está lá em Gênesis 15, 18 a 20. Mas também nós temos o exemplo de Jacó, que era muito pobre, explorado pelo seu sogro e também tio Labão, e ele prometeu devolver a Deus o dízimo de tudo quanto lhe viesse às mãos. Está lá em Gênesis 28, de 20 a 22. Detalhe, ambos os exemplos antes da lei de Moisés, antes que se diga que o dízimo foi estabelecido só na lei, o que nos mostra ser ele anterior à lei de Moisés. E, portanto, mesmo passada a vigência dessa lei, permanece para o povo do Senhor, a nação de propriedade exclusiva de Deus. Dizimar com fidelidade, queridos, revela uma fé incondicional, uma fé que não está associada ao que temos no momento. Está ligada àqueles que verdadeiramente creem no Deus que tudo supre com fidelidade, zelo e amor incomparável. Hernando Dias Lopes nos diz que o dízimo não é invenção da igreja, é princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo não é opcional, é mandamento. Não é oferta, é dívida. Não é sobra, é primícia. E não é um peso, é uma bênção. Além disso, Luciano Subirá diz que o propósito é que Deus tenha tudo de nós. A consequência é que tenhamos tudo dele. Queridos, dizimar na obra do Senhor é e deve ser uma alegria. Quando um crente começa a inventar 1 milhão de desculpas para não dizimar e ofertar na obra do Senhor, sai automaticamente da esfera da contribuição pela graça, aquela que é definida por Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, Deus ama aquele que dá com alegria. Se muitos crentes buscassem verdadeiramente abrir os seus corações, se deixando conduzir por Cristo de maneira integral, plena, absoluta, não se queixariam tanto e falhariam tanto no dízimo da obra do Senhor, em ofertar no benefício da seara e ainda no envolvimento financeiro com a vida da igreja.
Nós precisamos, queridos irmãos, como sinônimo completo da entrega das nossas vidas, entregar os nossos bens para o serviço e assistência da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Dizimar e ofertar na casa do Senhor é um símbolo de um coração regenerado e salvo, submisso ao governo de Jesus e somente dele. 10% é só o mínimo, é só a faixa de início, é o piso do que a palavra de Deus exige de nós, enquanto filhos seus que somos. Mas pense só, Deus não está nos devendo nada. Ele deu-nos o melhor de todas as ofertas. Ele pagou toda a nossa dívida. Ele esvaziou-se da sua glória pura, tornando-se um de nós, morrendo numa cruz em prol de todos os nossos pecados e ressuscitando-nos no terceiro dia para nos trazer a viva esperança da vida eterna. E o que é 10%? O que é 10%? É impossível que você seja mais generoso do que Deus. Deus foi e é por natureza o grande doador. Nós apenas devolvemos a Ele das suas próprias mãos, como no texto que lemos no início desse culto, em 1 Crônicas 29, 14. Dizimar e ofertar pela graça significa que cremos realmente, meus irmãos, nesse Deus doador por excelência, usando parte, não é todo, é parte apenas dos nossos recursos para glorificá-lo, testemunhando do maior ato de contribuição já feito por nós. Enquanto você está fazendo as continhas, mesquinho, duro, resistente de coração, ele não mediu nenhum esforço para dar o seu filho por inteiro, para te salvar e para me salvar do pecado, da morte e do inferno. Tudo que temos, não apenas a renda, pertence a Deus, é dado por Deus e precisa ser usado por Ele para realizar a sua obra, porque nós só somos enriquecidos em tudo pelo seu infinito amor, para devolvermos a Ele em gratidão e compartilharmos com os nossos irmãos que precisam. Certa vez, um jovem desempregado pediu que o seu pastor o ajudasse em oração. E prometeu que se Deus o abençoasse, ele passaria a dar fielmente o seu dízimo todo mês. O Senhor deu a ele então um emprego. E o seu salário mensal foi R$10. Sendo o dízimo então de quanto, queridos? R$1. Deus o fez prosperar. E o seu dízimo passou a ser de R$7. O seu salário passou a ser de R$7 por semana. Perdão, seu dízimo passou a ser de R$7 por semana, depois 10, e depois ele foi transferido para uma outra cidade, ali seu dízimo passou a ser R$100 por semana, pois Deus estava abençoando o seu servo. Logo chegou a 200. Depois de algum tempo ele enviou a seguinte mensagem ao seu pastor: venha ver-me. E o pastor foi à casa daquele jovem e ali conversaram longamente sobre o tempo que passou. Finalmente, o jovem, chegando ao ponto principal da conversa, perguntou ao pastor: senhor, lembra do dia em que eu, orando, prometi a Deus que se ele me desse um emprego, eu me tornaria um fiel dizimista? E o pastor responde: sim, não me esqueci da sua promessa e creio que Deus também não a esqueceu. Respondeu o pastor. Porém, ouça o que vou lhe dizer agora, disse o jovem. Quando fiz aquele voto, eu tinha que dizimar somente R$1. Mas agora o meu dízimo é R$200. Eu já não posso dizimar tanto dinheiro. O pastor olhou para aquele jovem e disse: parece-me que o irmão não está querendo livrar-se totalmente da promessa que fez a Deus. Sua dificuldade em dizimar é proveniente da sua prosperidade, mas há algo que pode ser feito agora. Podemos aqui nos ajoelhar neste momento e pedir que Deus reduza a sua renda para que seu dízimo volte a ser de R$1.
e então você não terá problemas em manter a sua aliança com o Senhor. Apenas a título de diagnóstico, meus amados irmãos, em cálculo realizado pelo conselho desta igreja, se todos os membros desta igreja, hoje nós temos 107 membros, contando comungantes e não comungantes, 84 membros comungantes. Se todos os membros comungantes da igreja fossem fiéis no seu dízimo, sem exceção, tirando por base o valor correspondente a um salário mínimo atual, isso é variável, está fazendo um nivelamento por baixo, a nossa arrecadação mensal aumentaria, Diácono Edson, nosso tesoureiro, 55% a mais. Com isso, nós seríamos elevados a outro patamar de investimento missionário, de sustento das nossas instalações, de apadrinhamento de servos, para que sejam sustentados no campo, dentro e fora do Brasil. A conclusão do nosso telhado do prédio de educação religiosa não teria durado quase 6 meses. De repente, em 1 mês teríamos feito. Reparos de goteiras que têm sido feitos, como ontem estávamos aqui com o pai do nosso irmão Kevin, arriscando nossas vidas, porque não tínhamos condição de pagar um servente, uma empresa para fazer um serviço digno. Estava o seu pastorzão lá, junto com o pai do irmão Kevin, que nem membro da igreja é, e não cobrou um centavo, para a honra e glória do Senhor, porque não teríamos. E colocamos telhas aqui hoje, você viu, choveu. Caiu água na cabeça de alguém? Graças a Deus. Mas não vai durar muito tempo. Foi feito um remendo, porque é o que nossa arrecadação atual permite. Se todos os membros da igreja fossem fiéis aos seus dízimos, e com esse aumento de 55%, aqui atrás do templo nós teríamos hoje uma linda quadra poliesportiva que já foi aprovada pelo conselho. Mas cadê o recurso para construir? Projetos com as crianças do bairro, evangelização. Mas vai ficar para quando puder, não dá. Já teríamos um ponto de nosso pertencimento em Águas Brancas para o trabalho do ponto de pregação. Não dependeríamos da casa de X e Y. Já teríamos na nossa igreja placas de captação de energia solar, reduzindo em 80% o nosso consumo de energia elétrica, o nosso custo com isto. Já teríamos na nossa igreja uma van, um micro-ônibus para programações, para projetos missionários das nossas forças de integração. Já teríamos missionários adotados regularmente pela igreja, dentre tantas outras situações, como o nosso salão social. Estes e outros sonhos, meus irmãos, só vão ser possíveis para a IPA quando todos os crentes que aqui congregam e são alimentados pela palavra abraçarem como princípio de vida a gratidão e a generosidade para contribuírem, manifestando assim ao mundo uma fé, como vimos hoje, integral, exclusiva e incondicional. Se tem uma igreja, hoje eu entendo muitos irmãos que chegam e falam, pastor, eu tenho medo de ser fiel dizimista. Eu falei, eu também teria, porque terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Mas me escandaliza que o medo dessas pessoas não é cair nas mãos de Deus vivo, isso é o de menos para elas. Incrível, né? Sabe o que é mais apavorante? Não, eu tenho medo porque eu não sei como é que vai ser aplicado. Pois veja você que na igreja presbiteriana, e graças a Deus por essa denominação, tem falhas, tem seus erros, mas olha, eu amo a igreja presbiteriana do Brasil. 54%, e essa igreja, diga-se de passagem, nós falamos disso no primeiro domingo, no último domingo de fevereiro, de janeiro, no dia 26. Nós recebemos do Supremo Concílio da IPB, que é o nosso órgão máximo da igreja presbiteriana,
um certificado de fidelidade, porque essa igreja, mesmo com todas as dificuldades, mandou ao Supremo o chamado dízimo dos dízimos, para que a igreja administre isso com transparência, como você vê nesse gráfico. Para onde vai o seu dízimo? 54% é para missões e evangelização. A igreja presbiteriana sustenta duas entidades que você conhece como JMN, a Junta de Missões Nacionais, e que você conhece como APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Obreiros são sustentados com esses valores. Templos estão sendo construídos, escolas estão sendo reformadas, hospitais, captação de água no sertão, tudo que você imaginar, com o dinheiro dos dízimos. 54, mais da metade, aplicado nisto. 18% é aplicado em ensino teológico, literatura, edição de livros, patrocínio de autores para que alimentem o povo de Deus e o rebanho do Senhor com boas obras de teologia, de vida cristã prática. Pastor Hernandes, o pastor Hernandes, pastor Gabriel, uma bênção, é verdade. E ele é sustentado pela IPB, você não sabia disso? Em outra entidade da nossa igreja, chamada LPC, Luz para o Caminho. Os programas tão bonitos que ele pode nos trazer, a palavra com tanta autoridade, o Espírito Santo, é uma produção e algo que é oportunizado pela sua contribuição, o programa Verdade e Vida, que passava na rede aberta e agora passa no YouTube. 9% para a administração da igreja. 8% fundo de empréstimos. As igrejas que estão passando necessidades podem recorrer ao Supremo para fazerem jus a valores com pagamentos sem juros. Se a igreja contribui, ela também faz parte desse sistema que se retroalimenta. 5% ação social, 2% educação secular e outras aplicações. Reserva técnica de 2% para emergências e forças de integração, a nossa UMP, a nossa SAF, a nossa UPH, a UCP, a UPA, as forças de integração da igreja são sustentadas com esses valores também. Meus irmãos, dizimar, como nós vimos aqui nessa noite, não é uma questão de condição, entenda isso. Não é uma questão de você ganhar muito ou ganhar pouco, entenda isso. Dizimar, como nessa historinha que contamos no final, é questão de compromisso, é questão de fé. Como um pastor, muito amigo do nosso pai, lá no Rio de Janeiro, dizia: dinheiro é um assunto altamente espiritual. E é de verdade. Pois olha, dentre os que estão conosco nessa noite, você que é dizimista fiel sabe do que eu estou falando. Não falta o pão na tua mesa. Não falta o conforto na tua casa. E não porque Deus te deva nada, mas porque Ele, em sua infinita misericórdia, não deixa que o justo passe a miséria ou mendigue o pão. Ele assiste os seus filhos se alegrando com o testemunho da nossa fidelidade. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos rogar a Ti que Tu possas incomodar-nos a esta prática, que além de bíblica, nos aproxima de um compromisso sincero, de uma vida correta diante do Senhor. E queremos Te pedir perdão, Pai. Perdoa-nos quantas vezes resistimos ao cumprir os Teus preceitos, dentre eles o de sermos fiéis dizimistas, o de sermos fiéis ofertantes da Tua obra. Ó Senhor, quando olhamos para o lado, o fragor das ondas, a força do vento, tendem a tirar-nos o foco do Teu olhar. Mas nós queremos Te pedir nessa noite, enquanto igreja, que Tu tenha misericórdia de nós, nos toma pela mão,
Nos chama para perto, Pai, nos ensine que dizimar na tua obra, que contribuir com o teu reino, Pai, é muito mais do que dinheiro. Diz respeito à nossa adoração. Diz respeito, Senhor, à nossa fé. Diz respeito, Senhor, à nossa alegria de partilharmos da tua obra eterna, de sermos membros da tua igreja, do teu corpo, de termos sido salvos. Não medindo esforços, Pai, para que uma irrisória parcela daquilo que tu tem nos dado seja empenhada no teu reino, para o sustento de tudo aquilo que ele precisa. O campo missionário, a igreja local, o investimento nas forças de integração. Que tu possas, da mesma forma, Pai, imergir o coração dos teus servos com o desafio da fidelidade. Estamos começando um ano, Pai, e nós sabemos que muitas das dificuldades permanecem, mas até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. E te rogamos, Pai, pela tua santa bondade, que tu possas, pois isto não provém de mim, nem de qualquer líder da igreja, vem da tua palavra diretamente aos nossos corações. Tu possas, Senhor, cativar o coração dos teus filhos. Tire, Senhor, as vendas do pecado. Tire do coração, Senhor, dos infiéis a dureza, a rebeldia, a resistência, a desobediência. E imprime nos nossos corações o desejo de estarmos, Senhor, inseridos de maneira completa na tua obra. Que hoje, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, seja o dia da virada de chave, seja o dia da mudança no coração daqueles que até aqui não têm atendido o teu comando, a tua palavra no tocante a ser um fiel dizimista e a ser um fiel ofertante do teu reino. Que em nome de Jesus nós possamos, com os nossos próprios olhos, mais uma vez nos surpreendermos do quanto tu és bom, vendo a arrecadação dessa igreja, Senhor, ser contemplada para o benefício e a glória do teu poderoso nome. Nós te entregamos esta igreja nas tuas mãos, pois ela em nenhum momento foi desamparada por ti. E por isso, Senhor, como gratidão, te pedimos que tu não nos esqueças jamais. Não afaste, Senhor, a tua mão e a tua provisão desta pequena célula do teu reino, que é a IPA. Guarda-nos e possibilite que continuemos a caminhar por mais quanto tempo tu desejares, cumprindo fielmente o teu chamado, pregando com fidelidade a tua palavra e assistindo, Senhor, a todos aqueles que vêm procurar da fonte para que bebam e não tornem a ter sede da fonte que é Cristo. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, queridos. Um cântico foi separado para esse momento. Eu chamo o nosso grupo de louvor. Um cântico que nos ajuda